aponto para a questão seguinte, que é a das políticas. Que políticas é que nós tivemos? Mas eu gostava muito de pegar nesta questão do conhecimento, e do conhecimento que só nos últimos tempos, talvez só não, há práticas de reconhecimento dos saberes ao longo dos tempos, mas houve uma política pública em que se... de reconhecimento de competências e saberes, em que se valorizou os saberes. E eu gostava de lembrar aqui, só muito rapidamente, uma experiência que eu tive com o Presidente Sampaio, que foi a ideia de dar a conhecer esta ideia do reconhecimento de competências e saberes. E ele foi presidir a um júri de reconhecimento de competências, porque nós não conseguíamos, na presidência, fazer passar esta ideia à comunicação social. Era muito complicado. E eu penso que talvez por não ter havido esta pedagogia do que é isto do reconhecimento de saberes, que foi tão fácil este crime, como já se chamou aqui hoje, o deitar isto fora, o menino com a água do banho. E, portanto, há todo aqui um desafio que é de esta pedagogia, de aprender, falou-se aqui das culturas dos imigrantes, falou-se aqui das culturas populares, e eu penso que é de facto, agora passando às políticas, como é que nós podemos ter políticas, ou retomar políticas que reconhecem as culturas, mas também, e eu deixava aqui esta questão, a sustentabilidade das políticas. Porque foi uma coisa, nós de facto nunca soubemos, os políticos nunca perceberam bem a importância da educação de adultos e a especificidade do problema português, nunca perceberam bem, mas também o país não soube tratar da sustentabilidade das políticas e das inovações. A Cecília falou aqui das inovações, já há um meme que tem conseguido sustentar as suas práticas inovadoras, mas nós conhecemos, e eu tenho tido o coração despedaçado tantas vezes ao ver trabalho e esforço feito por esse país todo, nas escolas, nas coletividades, deitado fora sistematicamente. Portanto, a questão, e passo já outra vez à Ana, a questão que eu vos deixava também aqui é o que entendem das políticas passadas e futuras, mas também a questão da sustentabilidade. Muito obrigada. Esta manhã já se falou aqui muito de políticas e das características de diversas fases. Eu devo dizer que a minha experiência no regresso a Portugal, depois do exílio, a primeira pessoa que me deu trabalho foi o Alberto Melo, e eu descobri ali todo um campo que me levou a olhar para a instituição escolar, não apenas com o olhar que eu trazia do dito Bourdieu, Baudelot e Establet, porque vinha de uma universidade bastante esquerdista, radical, com uma perspectiva de classe, mas numa perspectiva de educação permanente que nunca mais me abandonou. E tive a possibilidade, e foi talvez uma das razões que me levou a assumir um lugar executivo durante 6 anos, tive a possibilidade de retribuir ao meu país, ao nosso país, o muito que eu tinha aprendido com a generosidade do Alberto, que veio do Algarve para Lisboa, criando o que tinha caído no esquecimento, depois da educação popular, a educação de adultos, numa perspectiva de educação permanente. Foi a ANEFA, foram os centros de reconhecimento, validação, certificação de competências, e foi todo um trabalho que depois, que eu às vezes comparo com construir os pilares daquilo que depois foi um tabuleiro de uma ponte, que foram os CNOs. Os Centros de Novas Oportunidades, em quantidade, puderam existir e desenvolver-se, como aqui já foi dito de manhã, na sua grande maioria, com um trabalho bem feito, porque havia pilares muito estruturados e bem construídos. Eu acho que há 2 problemas nas políticas. Um tem a ver com a memória, que aqui foi referido esta manhã. Há pouca memória, pratica-se pouca memória. Os políticos, como nós sabemos, têm o tempo que lhes é atribuído, 4 anos, 6 anos, às vezes 2 anos, enfim,
um tempo, e que é um tempo, muitas vezes, de algum desconhecimento. Não há uma preocupação com o conhecer o que já foi feito na sociedade portuguesa, e a nossa coordenadora de painel disse há pouco que na sociedade portuguesa não havia a consciência da importância da educação permanente para o desenvolvimento. Eu acho que continua a não haver. Do ponto de vista dos políticos, continua a não haver. Aliás, devo dizer que estou bastante preocupada, considerando as medidas que estão a ser tomadas como positivas, que não haja dúvidas sobre isso, mas dentro do mesmo quadro de referência. O manual é gratuito, mas é um manual. Há menos alunos por turma, mas são turmas. Não há exames, mas há provas aferidas sobre as mesmas matérias. Sinto que nos estamos a mover num território que não muda qualitativamente de concepção, mas que, enfim, tira alguma pressão e algum desespero que se tinha instalado nas escolas. E, portanto, há por um lado esta questão da memória. Há anos atrás falou-se de um pacto educativo, algumas pessoas aqui se lembrarão, era um pacto educativo para o futuro, a celebrar com todos os parceiros, com instituições diversas, formais e não formais, de modo a quê? A assegurar a sustentabilidade. E essa sustentabilidade entre nós existe, mas é um fiozinho invisível, sempre pronta a reaparecer, com entusiasmo, com boas práticas. Temos aqui um exemplo, e eu penso que esta associação poderá desempenhar um papel importante, até fazendo aqui algumas propostas concretas, e uma que eu faria desde já era que o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério que agora se chama da Segurança Social, do Trabalho, da Solidariedade, enfim, do Emprego, fizessem, como se fez já no passado, um levantamento de boas práticas e um assegurar de condições para que essas boas práticas se deem a conhecer, isto tanto nas instituições como nas associações e nas Barafundas, que é uma associação de que eu gosto muito, onde tive a ocasião de assistir à apresentação também de portfólios e de histórias de vida de diversos adultos, com tudo aquilo que constitui os nossos espaços sociais e institucionais de aprendizagem, fazer um levantamento de boas práticas, dá-las a conhecer e partilhá-las. Esta manhã aqui falou-se de cooperação. Eu acho que podíamos fazer essa proposta, porque é por aí. Nós temos essa riqueza, temos essa memória, temos esses saberes, mas ficamos isolados, ficamos sem meios e acabamos por nos sentir muito impotentes face a políticas esmagadoras, centralmente decididas. E a única sustentabilidade que eu vejo é essa, é termos cada vez mais uma sociedade mais cidadã, mais participante, com mais conhecimentos e mais capaz de lutar pelo direito de aprender e pelo conhecimento, que é, sem dúvida, a única maneira de lutar por um mundo melhor. Obrigada. Bom, vou tentar ser sintético numa questão que exigiria muito tempo para poder clarificar aquilo que eu penso do assunto. Mas, tentando ser sintético, eu acho que no conceito de educação permanente convergem tradições que são distintas e que são contraditórias. Portanto, há que assumir essa contradição, essa hibridez, essa ambiguidade que marca o movimento de educação permanente. Que, por um lado, tem uma visão otimista em relação ao investimento na educação, orientada para a qualificação da mão de obra, e, por outro lado, há uma tradição de educação popular que está ligada a movimentos de emancipação social do trabalho que já vêm do século XIX e que apontam no sentido de se procurar uma sociedade completamente diferente, ou bastante diferente. É por isso que, há 40 anos, no centro dos debates sobre a educação permanente estava a questão dos tempos livres e da redução do tempo de trabalho. Essa questão é uma questão civilizacional, digamos assim. Este é um ponto. O outro ponto é que me parece que, para que haja, do ponto de vista público, políticas sustentadas que vão no sentido de
propor uma educação que contribua não apenas para a qualificação profissional, mas para o desenvolvimento global e total da pessoa humana, que é fundamental que existam movimentos sociais. Acho que é essa a grande lição que nós podemos reter da memória coletiva que guardamos do período de 25 de Abril. Isto é, aquele programa de intervenção que, para mim, é a principal referência, que são os 9 meses do 6º Governo Provisório, só foi possível num contexto em que haviam dinâmicas de educação popular muito fortes. E o grande mérito dessa política foi o de se ter apoiado nesse movimento popular, que, aliás, continuou ainda alguns anos até aos anos 80, e depois o panorama daquilo que se veio a chamar depois a formação ao longo da vida, a aprendizagem ao longo da vida, e que já é o resultado da erosão dos ideais da educação permanente, é num contexto de adesão à União Europeia que é, digamos, contraditório com o movimento popular que existia no 25 de Abril. Acho que foi o Alberto Mel que escreveu num texto de reflexão sobre isso, que faz um balanço um pouco amargo, dizendo que os banqueiros venceram os democratas, e eu acho que nós estamos nessa situação. Pronto, eu acho que o Rui Canário pôs uma questão de fundo que não nos podemos passar. A educação não existe à margem da sociedade. Que sociedade é que nós temos? Como é que ela está estratificada socialmente? Não podemos esquecer, eu cada vez penso mais, que há uma série de anos pensávamos que isso acontece. Portanto, nós temos uma escola que continua a marginalizar, a colocar em insucesso, a colocar em formações menores as crianças dos meios de menos qualificações escolares. Portanto, digamos que hoje faz-se não por classe social, mas quase que a classe social é definida pelo nível educativo que a pessoa tem. Portanto, as pessoas são colocadas, estas crianças são colocadas marginalmente na escola e, portanto, são excluídas. E a escola continua a passar os seus certificados de excelência escolar, como diz o PRNU, ou de incompetência escolar. E isto são marcas para a vida toda com que as crianças ficam. Precisamente, eu não resisto aqui a contar que, em relação à educação de adultos, nós tivemos o fim dos Centros de Novas Oportunidades. Antes de acabar o governo em que estava o Mariano Gago, eu perguntei-lhe o que é que tu temes mais que aconteça quando mudar o governo. E ele disse, para mim, o pior de tudo, o pior problema vai ser o da mobilidade social. E ele, em Coimbra, numa sessão pública, contou mesmo que realmente não imaginávamos a pressão que ele tinha de certos setores da sociedade, de pequenos empresários, de uma grande mancha social, que lhe ia dizer ao Sr. Ministro, desculpe lá, então agora o meu motorista já tem mais habilitações escolares que eu e não anda com a mania de fazer um curso superior, o Sr. Ministro tem que acabar com isto. Isto é a pressão social. A exclusão, é por aqui que passa a exclusão social, porque realmente o sistema do RVCC era o único em que tinha uma certificação escolar que não era a escola que dava. Portanto, estava a sair da escola uma certificação que não era a que estava instituída socialmente. Eu acho que vale a pena pensarmos nisto. Quer dizer, eu completamente de acordo de encabeçar este movimento. Já há vários anos, várias vezes, estive em movimentos revolucionários e eu penso que este será um movimento revolucionário. É um movimento revolucionário porque terá mesmo que tocar a estrutura da sociedade. São as crianças, são os jovens, são os adultos de baixas qualificações escolares que vão sendo marginalizados pelo sistema para manter, sei lá o quê, uma mão de obra mais barata, ou é o atraso do país, eu não sei se nos outros países acontece assim, mas que cá, pelo menos, acontece assim. E realmente o que eu sinto um bocado da grande diferença é nos próprios processos de aprendizagem. Na escola há uma coisa que já foi referido pela Ana, ensina-se. Diz-se. Os professores nem dizem que ensinam, dizem que dão a matéria, são mais honestos. Não é? Pronto. Os alunos não aprendem. Quer dizer, porque é impossível aprender só ouvindo, não interagindo, não praticando, não fazendo. Não é? Por isso é que esta perspectiva de educação permanente que nós temos é uma perspectiva de reconhecimento cognitivo da aprendizagem. Pronto. Portanto, continuaremos isto, que isto é uma conversa para termos aqui ao longo dos tempos. Muito obrigada.
Eu tenho 51 anos. Se eu tiver uma dor, digamos que me incomode e que me coloque de certa forma incapacitado, onde quer que eu esteja em Portugal, eu dirijo-me a uma unidade de saúde. E podemos dizer que funcionam mal, que funcionam bem, que são assim, que são assado, mas existem. Existem, e eu tenho a garantia que se tiver um problema de saúde, se a minha circunstância vital me indicar que eu tenho um problema de saúde, eu tenho, por parte do Estado, uma resposta adequada. Podemos discutir a qualidade e, digamos, hoje a natureza do Serviço Nacional de Saúde, mas isso é outra discussão. Existe. Se eu tiver um problema na minha vida, por exemplo, de desemprego, se eu tiver um problema com a minha mãe, digamos, de dependência, enfim, qualquer situação de fragilidade, nós temos um serviço público de solidariedade social. Pode funcionar melhor aqui, pior ali, pode ser assim, pode ser, mas existe. E nós temos instituições, nem todas públicas, que nos dão a resposta possível. Mas temos. Eu, com 51 anos, se me dirigir hoje, na minha terra, em Évora, a uma escola pública ou do serviço público, e colocar em cima da mesa, necessito de qualificação para a minha vida, porque, enfim, mudei de vida, tenho necessidade disto ou daquilo, a probabilidade é que o Estado me diga que não tem solução, nem tem resposta para mim. E das três políticas sociais do Estado, é disto que estamos a falar, dos 3 pilares sociais de qualquer Estado democrático, de direito, que se preocupa com a igualdade de oportunidades, com a justiça social, a saúde, a solidariedade social e a educação, no nosso país hoje nós temos uma linha contínua ao longo de toda a nossa vida, no que nos diz respeito à presença do Estado, ou dos serviços públicos, ou dos serviços contratados pelo Estado, e que me dão uma resposta ao longo da minha vida. Eu tenho continuamente uma disponibilidade de resposta por parte dos serviços de proteção social, e no que diz respeito à educação, não tenho. Aliás, eu só tenho uma linha contínua entre os 5 anos e os 18 anos. A partir daí, o Estado desliga-se da minha qualificação, da minha educação. E eu passo a ser responsável pela minha vida no que diz respeito à minha qualificação. É assim que nós estamos. E é disto que temos que falar. Porque falar de políticas de educação permanente é falar de políticas de educação. Ponto final. Parágrafo. E em políticas de educação, em Portugal, nós temos uma política educativa estruturada, pública, que promove, melhor ou pior, a igualdade de oportunidades, podemos falar muito nisso, mas que existe entre os 5, que é hoje o que está garantido na universalização no acesso à educação de infância, e os 18 anos, que é o final da escolaridade obrigatória. Antes disso, temos intermitências, antes dos 5 anos, há territórios que têm a oferta e que têm a coisa garantida, e há territórios que não têm. Há pessoas que não têm acesso. E a partir dos 18 anos, bem aí, há tudo. E há mais. Em certos territórios do interior do país, de onde eu venho, e portanto isso a mim diz-me imenso, porque é uma desigualdade que se está a construir neste momento, em muitos territórios do interior do nosso país, entre os 6 e os 18 anos, começa a haver intermitências. Porque a rede de educação pública já não assegura presença na totalidade do território de Portugal, devido a um fator terrível que está hoje a existir, que é o despovoamento. Há concelhos de Portugal que já não têm número de crianças suficientes para garantir o ensino secundário. E há concelhos do nosso país que nos próximos 4, 5 anos vão perder a capacidade de oferecer terceiro ciclo do ensino básico. E mais, os nossos jovens mais qualificados, aqueles em que nós mais investimos, aqueles em que as famílias mais investem, aqueles a quem nós fazemos tudo e mais alguma coisa, os sacrifícios todos, para darmos as oportunidades todas para eles terem percursos longos de qualificação no interior do nosso país, é o grande paradoxo de Portugal. À medida que se vão qualificando, que vão tendo percursos mais longos de qualificação, o impulso de saída é cada vez maior. E, portanto, nós estamos a perder metade do nosso país. E o maior fator de despovoamento jovem, qualificado, reprodutor e com potencial económico de Portugal, hoje no interior do país, chama-se sistema de qualificação. Temos que pensar isto. Porque isto vai ser trágico. Já está a ser trágico em muitos concelhos e vai continuar a ser trágico. Eu estive há pouco tempo em Pinhel, e em Pinhel, numa década,
eles tinham perdido cerca de, se não estou em erro, 200 e tal caminhonetas cheias de jovens. A demografia de Pinhel, na idade escolar, teve uma sangria de cerca de 200 caminhonetas cheias de jovens, que é para ter uma escala que se perceba. Isto é terrível. E muitos desses jovens é, digamos, consequência da fraca natalidade que nós temos hoje na nossa sociedade. Mas muitos deles saíram de Pinhel porque querem avançar na sua vida, querem estudar, querem qualificar-se, querem ter outras oportunidades na sua vida. E não conseguem ter no seu concelho. Muitas vezes nem conseguem ter na sua capital distrito. E, portanto, falarmos de políticas de educação permanente é falarmos de políticas de educação. E falarmos de políticas de educação é falarmos de políticas de coesão social, de coesão territorial e de olharmos para aquilo que temos neste momento à nossa frente e percebermos que estamos a criar um país profundamente desigual, que estamos a cavar novas desigualdades que não existiam há pouco tempo, que têm a ver com o interior, que têm a ver com territórios de baixa densidade, com territórios mais metropolitanos, e que, se olharmos bem com uma escala maior, também se passa o mesmo relativamente aos territórios mais de sul e mais pobres, como é o caso do nosso país, que estamos, no fundo, a sofrer o mesmo relativamente aos países mais ricos e mais norte da Europa do que aquilo que nós sofremos no Alentejo relativamente aqui à zona de Lisboa. E, portanto, a educação permanente, a política, deve ser uma política de educação que garanta que as pessoas têm acesso ao longo de toda a linha vital uma resposta por parte de um serviço público de educação, que não tem que ser exclusivamente constituído por instituições públicas de educação. O papel da sociedade civil, das organizações não governamentais é fundamental nisto, mas ele tem que estar articulado, isto tem que estar coordenado com as instituições públicas presentes no território, nas quais a escola é absolutamente vital. A escola em Évora, ou em Serpa, aqui em Filomeno Machado, ou em Vendas Novas da Adélia, ou enfim, outras pessoas que eu estou aqui. As nossas escolas públicas têm que me dizer a mim, 50 anos, que tem uma resposta. Para mim. Pode não ser lá, no seu edifício, mas tem que ter a capacidade de dizer que na rede que elas, de certa maneira, lideram, no seu território, tem uma resposta para mim. Porque se eu for ao Centro de Saúde de Vendas Novas, eles têm uma resposta para mim, e se eu for ao Serviço de Segurança Social de Vendas Novas, eles têm uma resposta para mim. Muito obrigado. Muito obrigado.